Eu escolhi esse tema da infraestrutura porque, assim como você, eu acompanho o noticiário, não tem como nós não sermos bombardeados pela negatividade do jornalismo militante e a sua perspectiva sempre pessimista em relação ao Brasil, em relação ao futuro. Então, só para oferecer um respiro, inclusive nos temas desse debate, eu acho que seria legal a gente dar um pouquinho de espaço para o Brasil que dá certo. Vamos lembrar o que é o Ministério da Infraestrutura. O Ministério da Infraestrutura ele é o sucessor do Ministério dos Transportes, uma pasta que era marcada por corrupção e por loteamento político. Inclusive, foi nessa área, nesse segmento, que a Polícia Federal fez aquela investigação do inquérito dos portos, que ensejou a famosa denúncia da Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, contra o presidente em exercício, Michel Temer, por corrupção passiva e também por lavagem de dinheiro. Agora, vamos esquecer isso. Qual que é a realidade atual? Há um quadro técnico, um servidor de carreira à frente do Ministério da Infraestrutura, que é o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. E o que ele fez? Ele não apenas estancou a corrupção, como ele trouxe a agenda liberal para essa pasta. Então, por exemplo, já que eu citei os portos, isso não é uma informação difundida, mas hoje no Brasil, todos os portos operam no azul. Em 2020, o Porto de Santos teve lucro recorde de mais de 200 milhões de reais. Não é? E além disso, muita coisa do governo sendo transferida para a iniciativa privada. São 70 ativos no total. Então, só de aeroportos são 34, só de terminais portuários são 26. O Brasil finalmente está diversificando o seu modal de transporte, investindo direito no quê? Em malha ferroviária. Né? Então, essa é uma novidade que o ministro trouxe para o seu ministério e eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes, principalmente sobre a questão das ferrovias, se eu tiver oportunidade no próximo comentário. Muito bem, deputado Kim Kataguiri, 2 minutos e 15 segundos. Vamos lá. Primeiro, sobre negatividade do jornalismo militante. É evidente que as notícias que vão tomar o noticiário são sobre os 450 mil mortes e sobre a grave crise econômica que a gente vive a maior crise econômica da história do nosso país. É o que mais choca, é o que mais chama a atenção. Você colocar em segundo plano uma concessão, uma rodovia, é evidente que não tem absolutamente nada a ver com o jornalismo militante. Aliás, essa era exatamente a mesma desculpa que o PT utilizava para colocar a imprensa na oposição, para dizer que o principal inimigo era a imprensa. Mas vamos falar sobre trazer agenda liberal para dentro do Ministério da Infraestrutura. Com todo o respeito que eu tenho e admiração ao ministro Tarcísio de Freitas, ele não é um liberal e ele não levou uma agenda liberal para o Ministério da Infraestrutura. Ele, pelo contrário, comandou o PAC 2 da Dilma, 1 trilhão 500 bilhões de reais. Ele está aí. Quem trouxe, aliás, Tarcísio pelo governo foi a presidente Dilma Rousseff para comandar o DENIT, e ele comandou a maior parte das pavimentações das rodovias no seu governo, e depois continuou, depois no governo Michel Temer, e foi elevado ao posto de ministro no governo Bolsonaro, que continuou o programa de parcerias e concessões que já havia sido idealizado pelo próprio Tarcísio no governo Temer. Então, primeiro, os números que a gente tem de infraestrutura são os piores desde 1947, de investimento. Caso o governo Bolsonaro queira cumprir a sua meta até 2022, ele vai demorar só até 2044. Então, nós estamos muito atrasados. Segundo, o ministro Tarcísio Gomes é um ministro desenvolvimentista, não é um ministro liberal. Ele aceita parcerias com a iniciativa privada, assim como Ciro Gomes também aceita parcerias com a iniciativa privada, mas ele não acredita no investimento privado como vanguarda da infraestrutura. Ele acredita no investimento público. Pode até ser executado e conduzido pela iniciativa privada, mas saindo dos cofres públicos, tanto que ele mesmo foi um dos idealizadores do programa Pro Brasil, que o próprio Coppola criticou como sendo um PAC 3, como sendo um programa desenvolvimentista. Em relação também ao programa de parcerias e concessões, o número de parcerias e de concessões dito pelo Coppola parece alto. Mas no governo Lula, você teve, por exemplo, 3 ou 4 vezes maior esse número de concessões e de parcerias nos 2 primeiros anos de mandato, o que não faz com que seja justificável você defender o governo Lula só porque ele fez meia dúzia de rodovias, justificar Mensalão, Petrolão, o maior escândalo de corrupção do país, assim como não se defende o governo Bolsonaro por isso.